Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui junto para crescermos em graça e em conhecimento, né? Onde nós vamos estar começando agora nesse exato momento a nossa live, que fala de um assunto muito importante. Então você que já está aí conosco aí, vamos crescer em graça e conhecimento, aprendendo mais uma vez assuntos importantes que tem dentro da palavra de Deus, tá bom? Apresentando aqui para meus irmãos, aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é João Rodrigues. Aí a página do meu Facebook é a Expansão do Evangelho. Hoje nós vamos estar estudando sobre um assunto muito importante, tá bom? Que é sobre o verdadeiro batismo. Qual é o batismo que de fato hoje é para a Igreja de Cristo Jesus, tá bom? Então, no decorrer da palestra, de como vamos aprender as Escrituras Sagradas, a gente vai detalhar essas questões em relação ao batismo verdadeiro para nós hoje como Igreja de Cristo Jesus, tá bom? Então você que já está conosco, vai compartilhando esse vídeo com os amigos, com mais amigas, coloca em grupo de WhatsApp, Facebook, enfim, né? Quanto mais nós divulgamos o Evangelho da Graça, mais as pessoas vão ficar gratas, né? Porque nós sabemos que tem muitas e muitas pessoas ainda que são eleitas, que ainda estão no sistema religioso, que não conhecem as verdades do Cristo ressuscitado, tá bom? Então, enquanto alguns pregam nas redes sociais o Evangelho da Graça, outros irmãos e irmãs vai compartilhando com amigos, com amigas, né? Com pessoas para que possam estar conhecendo as verdades de Cristo Jesus, tá bom? Então, vamos falar desse assunto muito importante, né, que há muito tempo o sistema religioso vem enganando as pessoas com um falso batismo, um batismo a qual não tem mais nenhum valor para nós que somos a Igreja de Cristo Jesus, tá bom? Então, para começar, Mateus capítulo 3, versículo de número 11, para nós começarmos a meditação das Escrituras Sagradas, né, da Palavra de Deus. Eu quero dizer aos meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, que já está conosco, vai compartilhando aí, tá, meus amados? Fique à vontade, comentem, que no final dessa live eu prometo aos irmãos que estarei respondendo o comentário de todos os meus irmãos, tá bom? Vamos à luz da palavra de Deus. O sistema religioso fala uma coisa, e o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Olha o que diz aqui. E antes de fazer a leitura, eu queria convidar o meu irmão, a minha irmã, você que está vendo agora, nesse exato momento, essa live, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo as Escrituras Sagradas. Nós que pregamos o Evangelho da Graça, nós temos aquele cuidado de examinar as Escrituras, porque a maioria dos que estão no sistema religioso, eles leem a Bíblia, mas eles não examinam de fato o que quer dizer a palavra de Deus. Além de não examinar, eles não entendem nada, eles não meditam, né? É isso? Então, o que acontece? A palavra de Deus é que nos liberta, é que nos transforma, é que nos dá uma nova visão, que nos coloca como uma nova criatura, tá bom? Olha o que diz em Mateus, capítulo 3 e versículo 11. Acompanhe comigo a leitura. Estou com uma Bíblia aqui em minha mão. Acompanhe também na sua Bíblia. Porque quando eu começar a falar aqui sobre as verdades de Cristo Jesus, eu tenho certeza que algumas pessoas não vão concordar em relação ao batismo, qual é o verdadeiro batismo. E algumas pessoas não vão concordar. Graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos que já estão aí, tá? Paz para todos, tá bom? Então, algumas pessoas não vão concordar com o que eu vou dizer, mas eu vou mostrar à luz da Bíblia Sagrada, tá bom? Qual é o verdadeiro batismo para a Igreja de Cristo Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 11 diz assim: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim,
é mais poderoso do que eu, cujo as pautas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu querido amado irmão, para nós lermos um texto e entender o que está dizendo o texto, a gente precisa ler o contexto, né, de todo o capítulo, respeitar a cultura, respeitar a época em geral. Aqui se trata de quem essa fala aqui? Aqui João Batista está batizando no Rio Jordão. E de repente, ele tem uma visão, ou melhor dizendo, ele vê o cordeiro vindo em direção a ele. Mas ele diz para aquele povo ali, e olha o que ele diz no capítulo 3 e versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para arrependimento para arrependimento. O batismo de João Batista não era para tirar pecado de ninguém. O batismo de João Batista era para arrependimento. Esse batismo de João Batista era nas águas. Para quem não sabe, nesse período aqui, João Batista, ele é o último profeta da lei. Como o próprio escrito fala, que a lei e os profetas vieram até João Batista. Nessa trajetória aqui, nesse ato, nessa história, nesse acontecido que aconteceu naquele período, aqui a lei ainda imperava. Não era a graça de Cristo Jesus. Aqui, Jesus ainda estava vivo. Ele ainda não tinha ido à cruz para ressuscitar. Então, naquele período, os judeus tinham uma prática, que era o chamado de abluções. Batismo em água. Só que esse batismo aqui de João era para arrependimento. O batismo nas águas para arrependimento. Não tirava o pecado. Porque nós sabemos que quem tirou o pecado do mundo foi o Cordeiro. É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Então preste atenção. Aqui João Batista está na condição do último profeta do antigo pacto, da antiga lei, da lei de Moisés. Mas o que mais me chamou a atenção, ele diz que após mim. Então vamos usar o termo gramática para nós não atropelar e observar qual é o batismo importante para nós hoje, que somos a igreja de Cristo Jesus. Para nós, que nós não somos judeus, nós somos gentil. Nós moramos no Brasil. Você não mora lá em Israel, não é descendente de Israel, também não é da nação de Israel. A não ser que tenha alguns que estão no Brasil que estão me vendo agora. Mas João Batista diz assim, no versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso. Aquele que vinha após o João Batista, o batismo dele é muito mais poderoso. Ele era muito mais poderoso do que o batismo do João, que era em águas para arrependimento, apenas para arrependimento. Então o que João Batista fala? Olha, o meu ministério, ele vai acabar, vai ter um fim, e após esse meu batismo, após a minha trajetória, virá um que ele é muito mais poderoso. João Batista chega a dizer que ele não é digno nem de desatar as suas sandálias. Em outras traduções diz apatas, né? Então observe que batismo é esse que é muito mais importante, que é muito mais poderoso. Que batismo será esse? O texto vai explicar. Só que as pessoas ainda pegam esse batismo do antigo pacto, que é um batismo para arrependimento de pecado, que é um batismo em água, que está antes da cruz, e nós estamos após a cruz, principalmente nós depois que estamos depois do ano 70. Então, olha que batismo importante, que é mais poderoso do que esse batismo. No versículo 11. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as apaltas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo.
Aqui fala de dois batismos, o batismo de João em água e o batismo de Cristo Jesus com o Espírito Santo. Tá bom? Então, eu não quero entrar muito para esse mérito da questão. E esse batismo, irmão, com fogo aqui? Se você for olhar o contexto, lembra que eu falei que você tem de olhar o contexto? Toda vez que você vê a palavra fogo na Bíblia, é sinônimo, de forma geral, é sinônimo de juízo. Juízo. Então, nesse contexto aqui, dentro desse texto, Mateus capítulo 3, do versículo 1 em diante, até concluir todo o capítulo, aqui está falando do trigo e está falando da palha. O trigo são os eleitos de Cristo. Esses serão batizados com o Espírito Santo. E a palha é batizada com fogo, ou seja, recebe o juízo do Criador, do Cristo Jesus, tá bom? Então, o que é que a gente tem de entender? De que forma eu preciso entender que esse batismo de João, ele não tem mais nenhum mais valor para nós, porque nós não estamos na lei, nós não estamos antes da cruz, nós estamos após a cruz. Então, Jesus de Nazaré, ele iria nos batizar com o Espírito Santo. E esse batismo, quando Jesus vai à cruz do Calvário, ele automaticamente, na sua crucificação, na morte de Cristo Jesus, nós somos batizados com ele na morte de Cristo. E nós vamos ver essas verdades lá na frente. E depois, de uma forma coletiva, a descida do Espírito Santo no ato dos apóstolos confirma essas verdades que nós estamos falando, tá bom? Então, João capítulo 3, versículo 5, diz assim, uma conversa interessante que Cristo teve com um homem chamado Nicodemo, né? Todo mundo conhece essa história. Capítulo 3, versículo 5 diz assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Alguns religiosos, alguns pastores do sistema, relaciona essa fala aqui, nascer da água, com batismo em água. E não tem nada a ver, meu irmão. Aqui, nesse contexto aqui, nascer de novo, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, nascer da água é nascer da palavra. É o conhecimento, é renovar sua mente na palavra. Aqui não está falando de você mergulhar em uma água, ou em um rio, ou uma piscina, coisa do tipo, não. Aqui está falando nascer da água, nascer da palavra. Nós fomos lavados pela palavra. É isso que está dizendo aqui o texto. Não tem nada a ver associar isso aqui com batismo em água. Que aquela água lá não tem nenhum poder para nos revestir, para nos libertar, para nos lavar. Não, aquilo era uma forma simbólica e aquilo era para os judeus, para a nação de Israel. Não é para nós que somos a igreja de Cristo Jesus, que é um outro batismo que virá, que nós vamos estar descobrindo essas verdades dentro da palavra de Cristo Jesus, tá bom? Então, nós precisamos entender essas verdades para depois entender de fato que batismo é importante para mim e para você hoje, que vivemos a graça de Cristo Jesus. Olha o que diz, olha o que diz a palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz. Acompanha comigo aí na sua casa, nas Escrituras Sagradas, sobre esse verdadeiro batismo. Romanos capítulo 6, versículo de número 3. Olha o que diz. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha o que o apóstolo Paulo fala para os romanos. Ele questiona fazendo uma pergunta. Não vos sabeis? Lembra que eu disse para vocês que nós, que somos gentios, nós fomos batizados na morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário? O batismo verdadeiro para nós não é mais o batismo de João, que era simbólico, que era em águas para arrependimento, apenas para arrependei-vos. Mas o batismo de João não tem o poder de remir, de nos redimir, de nos libertar, de nos tirar do pecado. E esse pecado
que nos tirou? Só Cristo, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que tira. Então, qual é o batismo para nós, João Rodrigues, que é válido para mim e para você hoje? Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, como o nosso irmão Elias Paulo está ajudando aí nessa live. Compartilhe com seus amigos. Então, é muito simples de se entender isso aqui. Então, quando nós pegamos as Escrituras Sagradas, examina, medita e corre a fundo dentro dos Escritos Sagrados, com os olhos iluminados da graça, automaticamente o Espírito Santo nos dá um entendimento. E aí sim a gente começa a entender que batismo de fato é para a igreja de Cristo Jesus hoje que vive na graça. Então, segundo o que diz aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. E o versículo 4 fala, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos-nos também em novidades de vida. Oh, glória! Né? Isso aqui é maravilha, meu irmão. Então, quando Cristo já ressuscita, automaticamente a gente já vem junto com Ele. Hoje nós vivemos em vitória, em vida. Nós fomos batizados na cruz do Calvário. Quando Cristo foi na cruz do Calvário, ser crucificado por mim e por você, para nos redimir, para nos tirar debaixo da lei de Moisés, para nos tirar debaixo da escravidão, para nos tirar debaixo do pecado, ele automaticamente nos batiza. E o que significa batismo, João Rodrigues, nesse contexto aqui? É selado, é comprado, é separado para Cristo. Automaticamente eu e você fomos batizados com o Espírito Santo na crucificação de Cristo. Na lei espiritual, automaticamente Cristo já faz isso aí. E com um período de tempo depois, isso é manifestado no Atos dos Apóstolos, confirmando a profecia do profeta da lei, do profeta Joel, que fala sobre que nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, naquele período, meu irmão, naquele período ali, os que estavam debaixo da lei no batismo de João Batista, estavam naquela transição, naquele transitório ali, até alguns que foram batizados no Rio Jordão por João Batista, foram batizados no batismo verdadeiro, que é muito mais poderoso que é o batismo na cruz do Calvário, na morte de Cristo Jesus. E aí o Espírito Santo, quando Jesus, por isso Jesus fala no livro histórico de João, ele disse, eu vou ao Pai, se eu não ir ao Pai, o Consolador não vem. Então, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós, há uma necessidade de que ele pudesse ir ao Pai. Ele tinha de ir na cruz do Calvário, nos batizar. E isso é para quem crê, meu irmão. Quem não crê nesta palavra, infelizmente. Então, nós que estamos, e naquele período lá, para eles lá, eles receberam, né, a descida do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo na morte de Cristo Jesus, né? Então, olha que coisa linda. Agora, para mim e você, que estamos depois do ano 70, nós já somos batizados com o Espírito Santo. Nós já quando a gente nasce, o Espírito já está em nós. Que maravilha, né? Claro que isso é para os eleitos, não é para os filhos da perdição, não. É para os eleitos, é para aqueles que crê. O batismo é para aquele que crê. O batismo do Espírito Santo é para aquele que crê. E o batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com falar essas línguas por aí, que eles falam por aí, que diz que é línguas de anjo, que é dom de língua. Não tem nada a ver. Porque no Atos dos Apóstolos não era línguas estranhas, era idioma, era dialeto que aquele povo começou a falar. Pessoas que eram de outros países começaram a falar no seu próprio idioma. Se você ler lá no Atos dos Apóstolos, você vai entender o que eu estou falando em relação a isso aí, tá bom? Então, aqui já dá para se entender. Que maravilha, que palavra maravilhosa. Então, em Gálatas capítulo 3, versículo 27, olha o que diz em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Vamos correr nas Escrituras Sagradas. O que importa é correr nas Escrituras Sagradas, é examinar as Escrituras para ver o que está dizendo. Como eu sempre costumo dizer nas minhas lives, eu não acredito em filosofia de homem, em falácia de homem, nessas pessoas que ficam por aí pregando as Escrituras, mas não tem compromisso com a palavra,
estuda a palavra. Eu estudo a palavra de Deus com atenção, com zelo, a palavra de Cristo Jesus, para dividir o pão espiritual com os meus irmãos na precisão de que o Espírito Santo quer. A honra e a glória aqui é para o Espírito Santo. Aqui não tem glória para homem, não tem mérito para homem. Aqui o mérito é todo do Espírito Santo de Deus. É o que nos dá o entendimento para entender a graça de Cristo Jesus. Então, em Gálatas capítulo 3 e versículo 27, diz assim a palavra de Cristo Jesus: porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa bem aqui. O batismo de João Batista, que estava antes da cruz, que era na lei, que era abluções, não tinha capacidade de revestir-vos, não tinha como nos revestir. Nem o povo daquela época, muito menos a igreja de Cristo Jesus. Mas o batismo de Cristo Jesus que a gente viu agora há pouco lá em Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 4, que foi o batismo verdadeiro para nós, é o que foi realizado na cruz do Calvário, na morte de Cristo Jesus. Esse batismo aqui, o apóstolo Paulo fala para os crentes em Gálatas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, olha o que ele diz. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nós, meus irmãos, somos revestidos de Cristo. É como se botasse, vou usar aqui uma metáfora, revestir-vos, revestir com uma nova roupa, nova criatura. O batismo verdadeiro é em Cristo, não é em águas, não é em piscina, como o sistema religioso fala. A Bíblia diz que quem tira o pecado do mundo, ou quem tirou o pecado do mundo, foi o Cordeiro, que hoje ele não é mais Cordeiro, ele é o Cristo ressuscitado. O batismo em água não tira pecado de ninguém, não tira. O que tira o pecado do mundo, o que tirou o pecado do mundo foi o Cordeiro. O batismo de Cristo Jesus, ele nos reveste de Cristo. Esse batismo, e como é que funciona esse batismo, meu irmão? A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, que ele nos selou, que ele nos separou, que ele nos resgatou da maldição da lei, e que o Espírito Santo habita em mim, que habita em você, automaticamente você é batizado, porque você crê. Você crê. E só pode crer quem tem fé. Quem não tem fé não crê. Quem não tem fé quer mergulhar em uma piscina, quer mergulhar em um rio, quer fazer o batismo de João Batista, que está na lei de Moisés, que o próprio João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um que é mais poderoso. Meu irmão, você quer ser batizado por João Batista, pelo batismo de água que já está ultrapassado, que foi o ministério transitório, que foi o ministério da lei de Moisés, ou tu quer ser batizado por Cristo Jesus, que é muito mais poderoso? O seu batismo é muito mais poderoso, que ele nos reveste. Oh, glória! É uma questão de bom senso, é só o ser humano analisar e refletir. Glória a Deus, é só refletir, meu irmão. Que maravilha, né? Então tem mais algumas verdades aqui para nós estudar nesse exato momento. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 15. Olha o que diz lá, vamos lá? Ver o que está dizendo aí na palavra de Cristo Jesus. Glória a Deus. Primeiras Coríntios, capítulo 2, versículo de número 13 da palavra de Cristo. Vamos lá. Aqui, meu irmão, é alimento sólido. Aqui é verdade, aqui é palavra. O sistema religioso, ele monta um texto isolado, te aplica uma ideia na determinada igreja que não é igreja. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus habita em mim, habita em você. E eles querem obrigar você a engolir aquilo de goela abaixo. E uma coisa que você precisa fazer, um batismo nas águas. Eu era do sistema há 3 anos atrás. Eu posso te explicar melhor e sei do que estou falando. No sistema religioso, eles primeiro falam para você
que você tem de aceitar Jesus. Começa a primeira mentira, porque na Bíblia não tem aceitar Jesus. Não existe isso nas Escrituras Sagradas. Isso é um mito. Não existe isso. Aceitar Jesus. Existe se converter, mas aceitar Jesus não. Mas eles inventaram isso. Infelizmente, o sistema religioso é cruel em relação a isso. Aí chama você, que tem de aceitar Jesus. Ok, suponha que tenha. Aí você aceita Jesus. Agora você tem de ir à igreja. Outra mentira. Porque um templo feito por mão de homens, Deus não habita lá, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. Deus não habita nesses templos feita por mão de homem. Mais uma mentira. Porque nós é que somos a igreja. Mas suponha que seja uma verdade. Aí o ser humano vai àquela determinada igreja, aquele prédio. Aceitou Jesus. Ali vai passar por uma classe de discipulado. Vai estudar a ser discipulado. A se preparar para fazer um batismo. Um batismo que é inferior ao de Cristo, um batismo de João Batista que está lá na lei de Moisés. E quando a gente pergunta para ele, vocês pregam a graça? A gente prega a graça, a gente prega Cristo Jesus. Vocês pregam Cristo Jesus mesmo? Mas faz o batismo de João Batista? É impressionante, né? Você diz que prega a graça, prega um monte de mentira. A graça não está associada à mentira. E depois daí a pessoa vai, desce naquela água lá, não sei se é em piscina, se é em rio, aí diz que que os pecados foram perdoados. Não, meu irmão, isso é mentira. Isso é simbólico aquilo ali. E aquilo foi para o judeu, não é para nós não, meu irmão. Aí depois que ali está batizado, que agora tem comunhão e pronto e tal, e começa, vai para lá, vai para cá, e tem que ficar atento porque qualquer momento vai perder a salvação. Mas que coisa, passou por todo aquele processo, ainda vai perder a salvação? Será que não lê em Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo? É um monte de mentira, meu irmão. Então está na hora desse sistema religioso parar de estar enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, rumando uma forma de como massacrar esse povo, prender o povo. E você que me vê nesse exato momento, meu amigo, minha amiga, estuda as Escrituras Sagradas, vai a fundo, não deixa que esses lobos ferozes enganem você. Que eles têm todo um mecanismo, um sistema preparado para colocar cativo, levar as pessoas ao cativeiro e ficar ali, todo mês arrancando dinheiro das pessoas. Claro que o assunto aqui não tem nada a ver com dízimo, mas é mais ou menos assim a manobra do sistema religioso. É impressionante como eles fazem. E infelizmente as pessoas acreditam nessa farsa, mas o sistema religioso está caindo por terra. E muitas pessoas já saíram desse sistema e tem mais gente que vai sair. Sabe como é que vai sair? Você pegando e compartilhando esse vídeo com um amigo, com umas amigas que ainda estão no sistema, que vão ver essas verdades de Cristo Jesus e vão sair de lá, assim como eu e você também saiu de lá. Entendeu, meu amado irmão? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Vamos lá então. Para as verdades de Cristo Jesus, olha o que diz a palavra do Senhor. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um espírito. Que maravilha, meu irmão. Olha em que nós somos batizados. E como é, meu irmão, que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? É quando você crê. É quando você crê. Você não precisa mergulhar em uma piscina suja. Você não precisa mergulhar em um rio sujo. Não precisa. Porque aquele batismo de João Batista era transitório. Era da lei de Moisés. Era um batismo em água. Para quê? Para arrependimento. Apenas para arrependimento. Não era para remir. Não era para redimir. Não era para restaurar. Não era para tirar o pecado da humanidade. Era apenas simbólico. Simbólico. E os próprios que foram batizados por João Batista no Rio Jordão, quando
quando Cristo vai à cruz do Calvário, que ele nos batiza na sua morte na cruz do Calvário, automaticamente o Espírito Santo desce no Atos dos Apóstolos, eles foram verdadeiramente batizados com aquele que é muito mais poderoso, que nos entregou o batismo do Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo é para os eleitos, e só é batizado com o Espírito Santo quem é eleitos, porque os eleitos eles crêem. O filho da perdição não crê. Procura vários mecanismos, mas não consegue ver o que diz as Escrituras Sagradas. E eu estou mostrando para você, nesse exato momento, o que está escrito na palavra de Deus. Sem arrodeio, sem mecanismo, sem manipulação, sem nada disso. Eu estou aqui mostrando para você as verdades do Cristo ressuscitado, que está na minha e na tua vida. É isso que diz a palavra do Cristo. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo fala essa verdade com firmeza, com clareza, para que aqueles irmãos entendessem o verdadeiro batismo. Isso aqui é forte, muito forte. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, vou ler mais uma vez, porque tem gente nova que está chegando agora na live aí, então precisa ver essa verdade. Então acompanhe com a sua Bíblia aí, meu amigo. Anota os capítulos e versículos. Se for possível, leia, releia, até você entender e compartilha com seu amigo, com a sua amiga, as verdades de Cristo Jesus. Diz assim, pois todos nós, olha o apóstolo Paulo fala, todos nós, não foi alguns, foi todos nós. Quem os nós? Os eleitos que crê. Você creu, automaticamente já é batizado. Não crê? Pronto. Lembra do livro histórico de Marcos que diz lá? Né? Quando ele fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 16... Se crê e for batizado, será salvo. Esse batizado aqui, meu irmão, não é em água. Talvez você está querendo dizer assim, mas Jesus não mandou batizar. Não. As Escrituras Sagradas falam em João, no livro histórico, que os seus discípulos, eles o batizavam. Mas Jesus não o batizava. Mas de repente você vê na sua mente agora em Mateus capítulo 28, do versículo 16 em diante, aonde Jesus diz lá, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas em que momento Pai é nome? Em que momento Filho é nome? Ali são títulos, ali são cognomes dados a uma explicativa. Sem falar que no original o texto não está daquele jeito ali não, meu irmão. Não esquecendo que a Bíblia Sagrada, ela está, ou algumas partes da Bíblia Sagrada, ela está totalmente adulterada. Como nós sabemos, por quem? Pelo um padre chamado João Ferreira de Almeida. Então a gente precisa estudar a fundo. Porque o batismo verdadeiro de Cristo Jesus, principalmente para nós que estamos depois do ano 70, que já nascemos selados com o Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo já habita em mim, já habita em você, e que ele já nos comprou, já nos salvou, isso sim é verdade o que está aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso para os cristãos em Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ele diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, no Espírito Santo, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, tanto para grego, para judeu, para escravo, para livre, não importa. Todos nós fomos batizados num Espírito. E que Espírito é esse? Espírito Santo, todos os eleitos de Deus. Não importa se está no Brasil, se está nos Estados Unidos, se está no Japão, se está na Europa, se está em Israel, se é grego, não importa. Se é eleito e crê, automaticamente foi batizado com o Espírito Santo. Porque batizar no Espírito Santo não é falar essas lingualhadas que esses pentecostais inventam por aí. Porque eu estou cheio do Espírito Santo, porque agora eu falo língua. Fala língua. Que língua? Porque em Atos dos Apóstolos fala de idiomas, há dialetos, palavras, cultura, a própria fala como é que se diz, da própria terra. Lá não está falando de línguas estranhas, não. O apóstolo Paulo chega a dizer isso para os cristãos de Corinto, se de fato realmente querem falar em outras línguas, que tem intérprete. O que a gente mais vê aí nesses tempos feita por mão de homens, as pessoas falando um monte de misturada de língua, e não tem um intérprete.
É complicado, né? Mas não quero entrar nesse assunto aí, não. Isso vai ser para uma outra oportunidade, onde eu vou estar falando sobre essa questão aí, tá bom? Aqui é Bíblia, meu irmão, é Bíblia. Quem não aguentar pode correr. Quem aguentar Bíblia pode ficar comigo aí, que a gente tem mais textos para correr. Porque correr dentro das Escrituras Sagradas, porque aqui é crescendo em graça e em conhecimento. Aqueles que têm os olhos iluminados vão crescendo em graça e em conhecimento, assim como eu estou crescendo, você está crescendo. Então é isso, meu irmão. O segredo é entender que todo o mérito é para o Espírito Santo que está em mim, está em você. Tá bom? Isso é maravilhoso, as verdades de Cristo Jesus. O sistema religioso não acredita. Diz que prega uma graça, mas quando vem apresentar para a gente, traz a lei de Moisés, o batismo de João Batista, que foi feito na água para apenas arrependimento e não revestir ninguém, né? Então tem mais versículos aqui em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 de número 5. Vamos ver o que as escrituras diz em relação a esse assunto, meu irmão. Vamos lá? Vamos correr nas escrituras. Quem gosta de Bíblia vai ficar assistindo essa live até o final. Porque eu gosto de Bíblia. Não gosto de conteúdo fora eu gosto da palavra de Deus. E automaticamente vai compartilhar com amigos e com amigas. O que liberta nossas mentes é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tira nós da religião quando a gente de fato se entrega à verdade, que é a palavra de Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, de número 5, diz o quê? Vamos lá. Para Efésios 4, 5. Vamos lá. Cadê Efésios 4, 5? Já ia lendo errado, mas já encontrei o texto. Vamos lá. 4, 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Vou esquecer essas outras partes sobre o Senhor, sobre a fé, mas tudo está ligado, né? Infelizmente está ligado ao texto. Mas há um só batismo. Para nós que somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, para nós que somos a igreja de Cristo, Cristo é o cabeça, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Há um batismo só. Não tem um batismo Mar de João, não tem o batismo lá no Mar Vermelho por Moisés, não. O batismo agora, que é o único batismo que é válido para a igreja de Corinto, ou melhor, para a igreja de Cristo Jesus, é o único batismo que é com o Espírito Santo. E quando é que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? É quando você crê no sacrifício que Cristo Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Ele me libertou, Ele te libertou, Ele tirou nós debaixo do império da morte, tirou debaixo do pecado e nos trouxe para a maravilhosa luz. Hoje nós reinamos em vida com Cristo. Com Cristo. Só um batismo. Não tem mais 3 batismos. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esquece isso, meu irmão. Nós não vivemos mais na antiga lei. Foca na graça de Cristo Jesus. Leia comigo as Escrituras. Cresça em graça, cresça em conhecimento. Cristo, Ele deixou homens e mulheres para te ajudar a entender a graça de Cristo Jesus. Porque nesse novo pacto, na nova aliança, não tem homem sobre nós. O nosso pastor é Cristo Jesus. O nosso Salvador que nos salvou é Ele. Ele já nos salvou. Entenda essa verdade. Manifesta a tua fé. Que de fato você... Tem gente que diz que é cristão, que acredita em Cristo, mas não tem fé. Que coisa. Complicado, né? É muito complicado essa questão, né? Vamos ler aqui em Gálatas capítulo 5... Versículo 18, o que diz as Escrituras Sagradas? Gálatas capítulo 5, versículo 18. Vamos lá, o que diz a palavra de Deus. E não vos embriagueis, Gálatas, perdão, meus irmãos, já estava lendo o versículo errado, perdão. Capítulo 5, versículo 18, diz aqui. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Olha aí, se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Se nós já fomos batizados com o Espírito, e eu creio, como você também crê, e volto a repetir a você,
que está vendo agora, que entrou agora nessa live aí. Ser batizado com o Espírito Santo é crer no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. É isso. Entender que o Espírito Santo habita em mim e que habita em você, que você é o templo do Espírito Santo. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Andar no fruto do Espírito Santo. Não vai estar mais debaixo da lei. Você está entendendo, meu irmão? O que Deus está falando através da palavra para mim e para você nesse exato momento? Você já parou para pensar? Então, o que acontece com o sistema religioso? Por que eles não entendem essa verdade? É porque eles pegam ainda a lei de Moisés e querem colocar na graça. A graça, o que é graça? Eu vou repetir novamente, sempre eu falo nas minhas lives. Graça é favor imerecido, meu irmão. Cristo, ele foi na cruz do Calvário, ele cumpriu toda a lei. E na cruz do Calvário ele vence o diabo, ele destrói o diabo, como está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. E nos deu a graça, a salvação é de graça, não é por mérito meu e nem teu, meu irmão. Não adianta você achar que vai agradar o Senhor através de obras da lei, através de sacrifícios, que não vai funcionar. Você vai estar anulando o sacrifício de Cristo Jesus. E sempre eu digo para as pessoas, talvez possa até ser criticado, em uma fala que eu vou dizer agora, talvez possa até ser criticado por alguns irmãos, mas eu preciso falar essa verdade. Só um minutinho, por gentileza. Eu sempre digo, quando eu estou meditando nas Escrituras Sagradas, eu sempre digo para os meus irmãos e para minhas irmãs. Eu já vi alguns irmãos falando alguma fala que não encaixa, não tem fundamento. Eles dizem, porque Jesus, ele pregava a lei, porque ele precisava cumprir a lei. Não, meu irmão. Jesus, presta muito bem atenção, Jesus não pregava a lei. Jesus não pregava a lei de Moisés. Presta atenção na minha fala, para depois não colocar palavra na minha boca. Jesus não pregava a lei de Moisés. Jesus veio para cumprir toda a lei. Ele veio para cumprir toda a lei pregando a graça. E eu vou te dar alguns exemplos. Jesus não poderia vir dentro da profecia messiânica para pregar a lei, não. O reino dele não é o ministério de Moisés. Jesus veio para cumprir a lei. Tudo que a lei exigiu, Cristo Jesus cumpriu. Mas dentro do cumprimento da lei, ele sempre pregou a graça. Jesus, com 30 anos, ele é levado para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando ele está sendo batizado no Rio Jordão pelo João Batista, ele está cumprindo a justiça, ele está cumprindo a lei. Mas, depois desse batismo que João faz no Salvador, no Cordeiro, viria um batismo maior, muito mais poderoso, que é a graça. Que esse batismo, ele vem a mim e a você através da fé. Quando eu acredito, quando eu creio, eu sou batizado com o Espírito Santo, sem precisar fazer méritos, sem precisar fazer obras da lei, sem precisar eu descer uma piscina ou um rio. Quer mais um outro exemplo de que Cristo estava cumprindo a lei e apresentando a graça? Jesus pregou graça de 30 anos até os seus 33 anos, antes dele ressuscitar, nesses 3 anos, ele só pregou graça. Ele cumprindo a lei de Moisés, mas pregava graça para todos que estavam em volta. Quer um exemplo? Naquele evento que está Jesus de Nazaré, nos tempos da sua carne, ele está em um determinado lugar. Os doutores da lei, os fariseus, sumos sacerdotes, pegaram uma mulher em adultério. Eles não estavam nem preocupados se aquela mulher tinha adulterado ou não. Eles queriam experimentar o mestre. Pegaram essa mulher e levaram até o mestre. Olha que coisa linda aqui. Vou te provar na Bíblia que Jesus cumpria a lei e pregava a graça. Quando esses homens chegaram diante do mestre, disse: mestre, pegamos essa mulher em adultério. E na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Olha aí a lei.
Eles tentaram, eu falei, agora eu quero ver como é que ele vai sair daí. E sabe o que Jesus faz? Ele cumpre a lei. De que forma ele cumpre a lei? Quando ele diz assim, aquele que se achar sem pecado, lança a primeira pedra. E você que é pregador da Bíblia, que conhece as escrituras até melhor do que eu, sabe muito bem que Jesus desmonta a sua prepotência daqueles homens com uma única palavra, mostrando a eles que todos eles tinham pecado e que precisava da graça de Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que todos se retiraram, Jesus pergunta para a mulher, mulher, cadê teus acusadores? Quem é que acusa? Não é a lei de Moisés, como diz em João 5, versículo 45? Não é a lei de Moisés? Ele estava usando da lei, estava acusando um Satanás, um diabo, acusando aquela mulher. E ele disse, mulher, cadê teus acusadores? E ela disse, eles se foram. Eu poderia te dar diversos exemplos aqui. Então, meu irmão, para de dizer que Jesus pregava a lei. Jesus nunca pregou a lei. Ele cumpriu a lei. Porque só ele tinha estrutura para cumprir com toda a lei, como ele cumpriu com toda a lei. Por isso que o mérito é dele, não é meu, não é seu. O mérito é dele. Ele foi lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu tudo. Tem vários exemplos aqui para te dar de Jesus cumprindo a lei, tudo que a lei exigia para nos resgatar, ou melhor, para resgatar a nação de Israel, porque nós já nascemos depois do ano 70, a gente já não nasceu mais debaixo de pecado, vocês sabem muito bem disso, mas é uma forma de se falar. Mas eu vou fechar com chave de ouro. Mais uma vez, Jesus cumprindo a lei e lançando a graça. Quer um exemplo? No dia do seu sacrifício, no dia que ele vai na cruz do Calvário, que ele vai ser crucificado, que na sua morte automaticamente ele nos batiza com o Espírito Santo, no seu sacrifício na cruz do Calvário, como diz a palavra qual eu acabei de aplicar. De um lado está um ladrão, de um outro lado o outro ladrão. E lá, mais uma vez, está sendo manifestada. Mais uma vez. O ladrão, um dos ladrões, na verdade, os dois ladrões estavam lá porque tinham saído fora dos padrões da lei e a lei o puniu. E eles eram malditos naquele sentido. Então, existia um evento anual que no final do ano, vamos usar essa fala, e que esses homens, aqueles dois ladrões, precisavam pagar pelos seus erros. Mas eles sempre levavam para o Gólgota, lugar de caveira, tinha que ser 3 crucificados ali. E quem era para ocupar a terceira vaga aí? Era Barrabás. E quem vai para lá? O Salvador dos judeus. O Rei dos Reis que vai para lá. É por isso que a Bíblia fala, maldito é todo aquele que morre pendurado no madeiro. Então Jesus foi lá cumprir a lei e mais uma vez se tornou maldito para nos lançar graça sobre mim e sobre você. Então, meu irmão, os 3 anos que Jesus esteve na terra, ele nasceu até seus 30 anos, ele não fazia nenhum prodígio, nenhum milagre, não pregava nada. Existiam alguns eventos que ele estava como criança ainda, entre os doutores, ensinava, etc, etc. Mas em relação a fazer milagre, começar a fazer prodígio e maravilha, ele começa depois do batismo que ele recebe por João no Rio Jordão. A partir dali, Jesus de Nazaré, os seus 3 anos de ministério, ele cumpria a lei na vida dele e pregava a graça para o povo que o seguiam. Amém, meu irmão? Eu creio que você tenha entendido essa mensagem nesse exato momento, tá bom? Abba, Pai, que você tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde. Não sei qual é o momento que você vai estar vendo esse vídeo. Só sei dizer que quando você vê esse vídeo, assista com atenção, cresça em graça e conhecimento e compartilhe com seus irmãos, com suas irmãs. Tem mais pessoas esperando essa mensagem e é você que vai compartilhar com essa pessoa, tá bom, meu amado? Que Cristo Jesus sempre reine em nossos corações. Abba, Pai.